Olá pessoal, hoje estou aqui com a minha amiga doutora Cristiane, que é nutróloga, e nós vamos bater um papo sobre açúcar. Nós estamos aqui no Café Blicker, na Aldeota, em Fortaleza, tomando um cafezinho para bater esse papo com a doutora, sabe tudo aí sobre açúcar. Então, o açúcar é um alimento importante, ele está na natureza em forma de mel e nas frutas, é consumido há muitos anos, né, há centenas de anos, e era considerado uma especiaria. Mas hoje o consumo nos últimos anos aumentou muito, e isso vem chamando a atenção de médicos, nutricionistas e especialistas da área, porque pode levar realmente a algumas doenças. A gente fala de açúcar, pensa logo naquele açúcar branquinho que a gente põe no café. Nós estamos tomando café aqui sem açúcar. Suco, não é? As pessoas colocam, isso. E às vezes colocam demais. É desse açúcar que a gente está falando? Então, não existe, assim, quando a gente fala de açúcar, a gente também está falando de uma molécula que é o carboidrato, e que ele está presente em outras coisas, mas as pessoas pensam muito que açúcar é somente aquele açúcar. Então tá, eu não como açúcar, mas você de repente está comendo pão que tem açúcar, né, bolos, biscoitos, bolachas, salgadinhos, né? Esses salgadinhos são bem populares entre as crianças. Sim. Então você acaba consumindo uma forma de açúcar, que é o carboidrato, né? Que está no amido, enfim. E também há açúcar nas frutas e no mel, inclusive nos sucos, né? E nos refrigerantes. Enfim, o açúcar está por todo lado e aumentou muito o consumo nos últimos anos, é verdade. Eu vejo muita criança consumindo aqueles salgadinhos mesmo de milho. Aí você falou em carboidrato. Ali é na forma de carboidrato, que é o açúcar grande, né? Vamos falar assim. Isso. Então, o carboidrato é a molécula do açúcar. Ela está comendo açúcar, pessoal, não é isso? Isso, está comendo açúcar. E às vezes isso não é contabilizado, né? Então as pessoas falam assim, eu como pouco açúcar. Tá, você toma pouco açúcar de mesa, mas você utiliza o açúcar de outras formas, né, na alimentação sem saber. E isso é o que está gerando a obesidade, sobrepeso, doenças e outras doença cardiovascular, diabetes, que aumentou muito nos últimos anos. E essas são as consequências dessa utilização exagerada do açúcar. Doutora, eu já li que o consumo mundial de açúcar é muito grande, né? Falam em 70 quilos por ano, por pessoa, por habitante. É muita coisa, né? Isso. É algo em torno disso, é difícil estimar no Brasil, mas a OMS estima que no Brasil se esteja consumindo 50% a mais do que o açúcar recomendado por pessoa, né? Então isso é muito e tem gerado alguns prejuízos. E criança, tem alguma estatística? O que se percebe é que esse aumento exagerado do consumo de açúcar tem gerado aumento de algumas doenças, inclusive de sobrepeso e obesidade. Então no mundo, 1 em cada 5 crianças está acima do peso e 1 em cada 3 adultos está ou com sobrepeso ou com obesidade. É muita coisa. E isso realmente tem influência, o açúcar tem influência sobre isso, com certeza. Me diz uma coisa, doutora Cristiane, e com relação aos tipos de açúcar? O pessoal tem dúvidas se é a mesma coisa consumir o açúcar branco, aquele cristal ou mascavo. Então, todo açúcar é calórico, tá? Então, desde o mel, esse açúcar de mesa, a molécula é a sacarose e ele é feito, dependendo, ele vem provavelmente da cana ou da beterraba, são os mais consumidos em escala industrial. E o mascavo, né, ele é mais natural, ele tem mais nutrientes, ele tem ferro, tanto que ele é escuro. Ele tem ferro, tem zinco, tem selênio, ele tem algumas substâncias que o tornam mais próximo de um alimento. Quando ele vai sendo refinado, então do mascavo para o demerara, que ainda é um açúcar escuro, que ainda tem alguns nutrientes, mas já perdeu parte dos nutrientes, e em direção ao mais branco, existe uma retirada desses nutrientes. Então o açúcar muito branco, ele praticamente só adoça, né? Então só tem os malefícios e não os benefícios. Entendi. Então é porque geralmente as pessoas usam o mais branquinho, isso, porque adoça mais, né? O mascavo às vezes deixa um gostinho. Deixa um gostinho semelhante ao da cana de açúcar, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Doutora, falando em adoçar, né? A gente lembra do adoçante, que é algo muito utilizado. Tem gente que não quer usar açúcar, tem medo de engordar e começa a usar o adoçante de qualquer jeito. O que a gente pode falar para essas pessoas? O adoçante, em alguns casos, ele é recomendado. Algumas pessoas sentem falta quando retiram açúcar desse sabor adocicado
e ele pode ser utilizado. Eu não demonizo, acho que a gente não deve demonizar o adoçante. Ele tem, os estudos mostram que se você fizer um rodízio em relação às substâncias, existe a suclamato, a sacarina, o estévia deve ser muito utilizado porque é o mais natural, né? Algumas pessoas não gostam muito porque o sabor é levemente amargo, mas é um dos melhores adoçantes. E o sucralose, que também é bastante utilizado. Havendo algum rodízio, inclusive crianças podem utilizar. Então, o problema é a repetição, não é? Da mesma substância química que... Causando só um tipo, Isso, aí pode causar algum... O ideal é que se utilize vários tipos e o menos possível. Claro que se você puder tomar um suco de uma fruta que já é doce e adaptar-se àquele sabor, porque se você utiliza muito adoçante ou açúcar, com o tempo você acostuma muito o paladar ao sabor doce. Você pode também ingerir alguns alimentos com o próprio sabor, principalmente os sucos de frutas. É isso, pessoal. Então, lembrando aqui, doutora, que você estava falando aí dos alimentos, do pão e tal, e eu me lembrei dos alimentos industrializados, né? Sim. Por exemplo, às vezes numa latinha de milho tem açúcar e as pessoas não sabem. Usam açúcar e sal como conservante e muita gente não sabe que está consumindo açúcar. Isso, uma ótima lembrança, que a gente deve ler os rótulos, porque realmente muitos alimentos, industrializados principalmente, eles são acrescidos, né? Não é um alimento integral, ele é acrescido de sal, açúcar e aquilo ali para tornar o sabor mais agradável, para a conservação, enfim, o açúcar ele também dá textura aos alimentos, né? Então a gente tem que olhar o rótulo de tudo. Essa é uma das dicas que eu dou, né? Outra para contrabalançar um pouquinho essa questão do uso do açúcar é exercitar-se. Então a gente deve ou procurar um açúcar na fonte, né? Então você comer a fruta é muito mais interessante do que você tomar um suco de fruta, né? Pelo menos limitar a questão da ingestão do suco e ir direto na fruta. A fruta tem a fibra que vai impedir esse excesso de glicose entrar no sangue de uma maneira muito rápida. A fibra dá um pouco mais de saciedade, então é uma coisa interessante. Deixar de buscar aquele açúcar refinado, branco, ou mesmo um açúcar demerara em excesso e buscar o açúcar mais natural das frutas diretamente. Então, pessoal, melhor comer a fruta, morder lá a goiabinha e tal, do que tomar o suco, não é isso? Isso. Olha aí. Bom, gente, então é isso que a gente queria falar para vocês hoje, de uma forma geral, mas eu vou convidar a doutora já agora para a gente falar mais um pouquinho sobre adoçante, que eu fiquei curioso sobre outras coisas e a gente volta no outro programa para falar sobre adoçante, combinado? Será um prazer para mim. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique de olho na saúde.